Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito dos meus irmãos. Eu estava pensando hoje pela manhã que o assunto das nossas preleções tem caminhado rumo ao princípio restaurado da graça maravilhosa nos irmãos. Eu estou entendendo perfeitamente os sinais que Deus tem me dado, me revelando o caminho a seguir em direção àquilo que Ele efetivamente quer mostrar para o seu povo, para o povo santo, para o povo de Deus, para as suas criaturas e para os seus eleitos, de certo. Então, eu já tinha explicado uma vez antes que o pecado do homem tinha sido simplesmente tomar, vamos dizer assim, a destra da sua vida e querer arbitrar sobre os próprios eventos da sua vida, tornando-se dessa forma uma pessoa soberba e um Deus chamado Deus desse século. Que Deus desse século é a carne. E a carne, para nós, nesse caso, passou a ser o diabo, porque tapou os ouvidos, ou seja, o entendimento do homem, para as coisas do Santíssimo, para as coisas do Eterno, para as coisas do Sagrado, e passou a arbitrar sua própria vida segundo seu próprio ajuizamento. Só quem é perfeito para fazer ajuizamento sobre a sua própria vida é o próprio Deus. Nós não temos essa sabedoria, por isso somos criaturas e não criadores. Percebe? Mas quando a gente desejou ser assim, Deus permitiu que assim fosse, porque Ele não ia frustrar a intenção da sua criatura em querer ser o Deus. E Ele assim o permitiu. E o homem passou a gerar vida, e passou a gerar vida abundante, como o próprio Deus fazia. Só que Deus gera filhos no Espírito. Nós fomos criados filhos de Deus no Espírito, antes da fundação do mundo. Esses são os seus eleitos. Perceba. Então, o que acontece? Quando o homem quis ser Deus e passou a gerar vida, e ele passou a gerar não os filhos de Deus, mas os filhos do homem, e assim Jesus Cristo veio à Terra como Filho do homem para nos mostrar o caminho de volta, ou seja, ele veio restaurar o princípio de Deus em nós. Cristo vem ser o modelo espiritual para que o homem chegue a Deus novamente. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa frase, todo mundo já mais ou menos decorou na sua cabeça. Mas o entendimento da graça nisso, as pessoas não entendem, porque ficam todos se pautando em cima da Escritura e não entram no secreto e no profundo da revelação do Senhor. O Senhor Cristo, Ele quer revelar aos seus filhos aquilo que realmente tem dentro de nós. Porque não é do que está no papel. Perceba, o papel não é ruim, o papel é bom para nos instruir até um certo ponto. Mas depois que a gente tem esse ponto, chega de Escritura e vamos no profundo de Deus. Vamos andar pelo céu do entendimento, porque o entendimento de Cristo contido ali nas cartas paulinas como é que se diz assim? De Romanos até Hebreus, já estão dentro de nós. O conhecimento do que é certo, do que é errado, já está dentro de nós. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Tanto sabemos que quando fazemos, sabemos que estamos, vamos dizer assim, infringindo alguma coisa e estamos sujeitos à lei dos homens. Sujeitos a sermos processados, a sermos presos, e cairmos à degradação pública e por aí vai. Todos nós sabemos, temos perfeita consciência do pecado, da justiça e do juízo. O que é pecado? Pecado, eu volto a insistir, pecado é errar o alvo. E uma outra expressão que eu vou usar muito aqui é a iniquidade, o iníquo. O que é iníquo? É quebrar um princípio muito simples de Deus, o princípio da justiça. Porque a justiça é para que nos tornemos iguais uns perante os outros e perante o nosso Deus. Deus nos criou filhos, e se nos criou filhos, Ele nos criou com igualdade
de direitos. Todos são herdeiros da terra, então todos têm o mesmo direito a essa terra. Porque ele veio e fez a volta, ele fez a reconciliação, né? Deus fez justiça a todos nós, porque os nossos pais erraram com Deus, mas nós não erramos com Deus. Mas recebemos a herança de sermos gerados pelo homem que quis ser Deus, percebe? Nós somos filhos do homem, nós não somos o filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando os princípios de Deus em nós são vivificados pelo Cristo em nós, que é o modelo, que é o formato para a vida eterna, percebe? Então, quando você adquire esse formato, quando você faz a sua mudança de mente e, consequentemente, a sua mudança de atitude, porque quem muda a mente, muda a direção da vida, muda os seus atos, percebe? Então, quem mudou a sua mente, muda também a sua direção. E quando você muda a sua direção, você começa a viver os princípios de Deus, que são 7. Mas, na verdade, você está restaurando o modelo, o formato. Você é um Cristo, você passou a ser, eu sou o que sou, percebe? Por quê? Porque você foi gerado para ser um Deus. Mas um Deus na sua plenitude, um Deus na sua perfeição. Deus é perfeito. E nós seríamos deuses desse século. Por quê? Porque seríamos deuses imperfeitos. Imperfeito aonde? Na nossa mentalidade. Percebe? A árvore do bem e do mal, que é o erro e o acerto constante e perene do homem para consigo mesmo, aquela luta citada pelo próprio apóstolo Paulo em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal este que não quero fazer é o que faço, é a luta interna do homem contra si mesmo. É uma luta consciencial, parece ser consciencial, e de fato o é. Mas perceba, essa luta é uma luta de duas mentalidades que passaram a existir dentro do homem. O homem espiritual, que é o modelo de Deus, que é o Espírito de Deus que está adormecido em nós, ainda não foi vivificado, e aquele homem natural que decide tudo na sua vida. Eu vou para a direita, vou para a esquerda, vou para frente, vou para trás, vou me casar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser engenheiro, vou ser arquiteto, vou ser lixeiro, não importa. A escolha está sendo sempre sua. O arbítrio está na sua mão. A grande sabedoria de Deus e você retornar ao que era no princípio, por isso é que Deus, Cristo, veio restaurar o princípio de Deus na nossa vida. Ele é o próprio princípio restaurado de Deus em nós. Perceba? Eu já estou há algum tempo preparando, quer dizer, na verdade não sou eu, né? A gente diz eu sou porque eu sou o que sou. Mas eu falo em nome daquele que me enviou. E quem é aquele que me enviou? O Cristo de Deus. Percebe? O Cristo de Deus em mim me impele a ir construindo um caminho, preparando o caminho do Senhor. Percebe? O caminho do Senhor. Lembra daquela passagem de João Batista? Essa é a voz que clama no deserto. Nós somos vozes que clamamos no deserto. Porque o coração do homem é terra árida. Perceba? O coração dos meus irmãos ainda é terra árida para Cristo. Então, a voz que clama no deserto somos nós, as trombetas da graça. As trombetas da graça estão aí anunciando o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É quando todos nós estejamos, né, transformados em Cristo. Essa é a volta do Senhor Jesus, que o religioso, né, fica tanto querendo, porque ele vai descer das nuvens. Não vai nada, rapaz. Ele está dentro de você. Ele está restaurando o princípio dele dentro de você, te fazendo ser verdadeiramente um Deus, gerando Cristo em você. Não é esse o princípio? Paulo dizia assim, eu estou aqui para restaurar Cristo em você.
Cristo nasce pequenininho e você precisa ser como uma criança para poder aprender. É o que nós estamos tentando dizer a vocês já faz algum tempo. Porque se você não for como uma criança, ou seja, se você não ficar, como é que diz assim, aprendendo tudo para reter o que é bom, a criança experimenta a palavra. Mas vocês não experimentam. Vocês sequer acreditam naquilo que nós dizemos e entendem que a palavra que vem de nós não vem do Espírito Santo, vem da boca do homem. Mas não é assim que acontece. Porque vocês estão acostumados com o religioso que fala pela boca do homem dizendo que é da parte de Deus. E não é. Olha que coisa forte que eu estou dizendo hoje. Mas nós estamos aqui para restaurar o princípio de Deus em você. Então, aquele que fala com você, como filho de Deus, falando em nome do princípio restaurado de Deus, fala como Cristo. Mas aquele que diz que vem da parte em nome de Jesus, esse é falso profeta e é mentiroso. Eu asseguro isso a você. Eu asseguro que é aquele que fala, porque ele está lendo numa escritura que ele sequer entende. Perceba, ele sequer entende. Ele tem um entendimento de homem, ele não tem o entendimento de Cristo. Ele não foi fundo na questão, ele não foi no espiritual. Ele está analisando tudo pela letra da Escritura. Ele não está indo no fundamento da palavra de Deus, que é a verdade. Percebe? Você, dentro de você, qualquer coisa que seja verdadeira ou seja mentirosa, pode atestar dentro do seu interior. Se o teu interior não for profanado com mentiras e com, como é que diz assim, com a marca da besta. Se a marca da besta tiver sido retirada do teu entendimento, você consegue pegar o que eu estou dizendo e analisar tudo com frieza de propósito e entender se aquilo é de Deus ou se aquilo não é. Essa é a mesa dos pães da proposição, percebe? Toda palavra que vem da parte de alguém que se diz ser de Deus tem que ser testada na mesa dos pães da proposição. Mesa dos pães da proposição é testar exaustivamente a palavra para saber se ela procede de uma fonte boa. Mas nós, como homens, não temos a habilidade de lidar com isso. Nós julgamos segundo o nosso entendimento, que já está contaminado pelo religioso. Perceba? E pelo político. Perceba? Você que, por exemplo, vota no PSDB, ou vota no PSOL, ou vota no PT, você está contaminado pelas coisas do PSOL, do PSDB e do PT. Você está influenciado. E aí eu pergunto, você não está com a marca, entre aspas, a marca da besta? Tá. Você está influenciado por eles. Então você vai pensar segundo eles. E você não se torna um livre pensador para ter isenção de caráter, para poder julgar as coisas segundo o que é reto, e o que é certo e o que é errado. Percebe isso que eu estou falando? É isso que eu estou falando, eu não estou de modo algum querendo ofender quem quer que seja, de modo nenhum. Mas eu amo meus irmãos com certeza. Então perceba, eu sei que você é uma pessoa inteligente que vai entender o que eu estou dizendo no fundamento daquilo que eu estou dizendo. A pessoa que é contaminada por uma pessoa, por isso que eu falo, cuidado com os agrados espirituais. Bom dia, que Deus te abençoe, que você seja próspero, que o seu caminho seja de bênção. O Senhor vai lhe dar uma vitória hoje. Rapaz, ele está acariciando o seu ego e preparando você para o bote. É uma serpente que pode estar ali. Perceba, não estou dizendo que todas as pessoas que fazem isso são serpentes, mas é preciso cuidado. É preciso cuidado da parte de quem está vindo. Qual é a intenção da pessoa? Ela é apenas uma repetidora, como a maioria faz? Bom dia, Deus te abençoe, é um repetidor, né? Então esse daí não oferece qualquer tipo de perigo, tá certo? Não oferece, porque ele é apenas um repetidor. Ele é inexpressivo diante do reino de Deus, não diante dos homens. Diante dos homens é uma pessoa tão carente da glória de Deus quanto qualquer outro. Perceba, ele é igual a nós. Ele não tem diferença, mas o que ele diz não tem expressão, ele é apenas um repetidor. Então ele não oferece um perigo efetivo para nós. Ele não vai roubar a tua paz. Ele não vai roubar a tua bênção. Ele não vai roubar a tua, vamos dizer assim, a tua mentalidade. Ele não vai conseguir adulterar mais a tua mentalidade.
Mas uma pessoa inescrupulosa que começa a usar isso com ações perfeitas para chegar ali adiante e te dar o bote, com esse você precisa ter cuidado. Porque esse aí te leva à morte espiritual. Esse aí te leva ao vazio. Esse aí te leva à iniquidade. Perceba? Te leva a ser iníquo. Ou seja, achar que você tem mais direito que o outro. Você não tem mais direito que ninguém, rapaz. Você é igual perante todos. Você é igual ao presidente da República, você é igual ao lixeiro, você é igual ao porteiro do edifício, você é igual à dona de casa, você é igual ao caminhoneiro. Você não tem mais direito que ninguém, rapaz. Nenhum de nós tem. Porque eu estou na igreja, eu sou de Cristo, tenho mais direito que o outro. Não tem não, rapaz. Quem te disse? E quem te disse que o teu entendimento é salvo? Você vai viver uma vida preocupada em estar sempre correndo atrás da sua salvação, porque o cara está mentindo para você, dizendo que você precisa fazer alguma coisa, você tem que fazer a sua parte, e você não tem que fazer parte nenhuma. Deus fez todas as partes, e Ele restaurou o princípio dentro da maioria. Só que você não acordou. Você não ouviu a voz do irmão pastor, porque você está contaminado. Perceba o que eu digo, você está contaminado. Isso é que se chama marca da besta. Não é que você seja uma besta ou que a pessoa que colocou aquilo para você seja uma besta. Não é isso que a gente está falando, percebe? A gente está falando marca da besta porque é a marca do entendimento nefasto, do entendimento da carne e não o entendimento do espírito, percebe? Nós somos espíritos encarnados. Então, nós fomos colocados aqui para nos aprimorarmos segundo efetivamente, qual é o propósito de Deus com seus filhos? Ele colocou na carne para mostrar que era possível viver na carne sem se contaminar na carne. Pois foi o primeiro delito do homem foi se contaminar com a carne. E se ensoberbeceu com isso, achou que tinha mais direito que o seu irmão, então ficam se locupletando de vantagens uns sobre o outro. A primeira coisa que o homem fez foi chegar ali e na tribo do vizinho e tomar conta do vizinho. Ele tomou as mulheres, ele tomou o gado, ele tomou a plantação, ele tomou tudo e fez o vizinho escravo dele. Olha só como é que é o homem. Percebe? Essa é a história da tua humanidade, de todos os que antecederam você aqui nessa terra. Percebe? Isso é o que aconteceu. Essa é a mentalidade deformada que Cristo quer restaurar em todos. Todos. Perceba? Eu digo a palavra todos. Deus quer restaurar o princípio em todos. Só que nem todos foram escolhidos para isso. Porque ele tem os seus eleitos. Mas aqueles que o Filho do Homem gerou, aí ele pode chegar e dizer assim, não, eu não te conheço. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo ali, eu estou pregando o Evangelho em teu nome, eu subo o monte, eu desço o monte, eu faço encontro com Deus, eu faço isso, faço aquilo. Eu não te conheço. Entendeu? Ele não te conheceu, porque ele não mandou você fazer nada disso, amado. Quem tem a mente de Cristo segue a direção, segue uma direção, ele não percebe até que está seguindo. Eu muitas vezes não sei o que eu vou fazer ali adiante. Eu vou num lugar, sinto uma vontade danada de falar para algumas pessoas. Mas aí eu digo, eu solto uma pérola e vejo o que as pessoas, qual é a reação das pessoas. Né? Depende do lugar. Se eu estou numa festa, eu não vou falar de Cristo ali para as pessoas. Não faz sentido. A maioria das vezes não faz. Se eu estou num lugar cheio de pessoal tomando cerveja, não sei o quê, e você acha que eu não vou lá? Eu vou sim, eu estou lá no meio deles, porque Cristo ia no meio dos publicanos. E isso, seu tolinho, não é sentar em roda de escarnecedor, nem em caminho de pecador, não. Entendeu, tolinho? Não é assim. Eu estou falando para os tolinhos, mas aqueles que não são, estão entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo. Porque nós estamos falando de Cristo e temos que escolher um lugar para falar. Mas nós não podemos nos omitir de que as pessoas vejam o Cristo em nós em todos os lugares. Porque ele sentava com publicano, ele sentava com prostituta, ele sentava com fariseu, ele sentava com governantes. Perceba, Cristo sentava com todos. A gente não segue as coisas as ordenanças da lei, perceba. Se eu não sentar em regra, em caminho de pecador, em coisa de escarnecedor, eu estou seguindo a lei mosaica.
Eu não estou seguindo a graça de Cristo, porque depois da morte de Cristo não tem um pecador na face da terra. Oh, que absurdo! Não tem nenhum pecador na face da terra. Cristo já purificou tudo. O porco se tornou ovelha, não tem mais porco. Pode comer a carne de porco, sim senhor. Ah, porque ela é remota. Mentira, prova que é. Você escutou alguém falar e está vendendo peixe pelo preço que comprou a carne. Eu fiz bariátrica, minha querida. A primeira carne que foi recomendada que eu comesse foi exatamente a carne de porco. Se ela fosse remosa, eu não podia comer, porque era bariátrica e eu podia morrer. Não é verdade? E, no entanto, isso não aconteceu comigo. Muito pelo contrário, estou bem saudável, graças a Deus. Então, irmãos, tem que tomar cuidado com aquilo que as pessoas dizem e que você grava no seu subconsciente, porque muitas daquelas coisas podem vir a matar você espiritualmente. É disso que nós estamos falando, é disso que nós estamos comentando. Restaurar princípio nos irmãos significa trazer as marcas de Cristo para a nossa mente, trazer a marca do Cordeiro para a nossa mentalidade. Essa é a marca do Cristo. Nós temos que ter a marca de Cristo, temos que ser guiados pela mão pelo Cristo. Então nós não temos nem a marca da besta na testa, nem a marca da besta na mão, porque a marca de Cristo está na testa, e a marca de Cristo está a nos conduzir, está a nos levar pela mão, para que façamos aquilo que está na nossa mentalidade. Percebeu o que eu estou falando já há algum tempo com os irmãos? O Senhor tem preparado o caminho nesse deserto, porque o deserto tem sido o teu coração. E eu tenho falado disso, trombeteando a trombeta do Evangelho na tua orelha, para restaurar o princípio em você. E qual é o princípio? Primeiro é o princípio da ordem. Deus é Pai, e é preciso que aqueles que o amam o obedeçam. Então, existe um mandamento que Ele nos deu: amai-vos como eu vos amei. Esse é o segundo princípio de Deus. Todo o reino de Deus é regido pelo princípio do amor. O princípio do amor também entende como uma equidade. Equidade é igualdade. O que não é igual é iníquo, é sem igualdade. Iniquidade é desigualdade. Os homens que estão aí mandando nesse mundo são homens desiguais para com todos. Por quê? Porque eles têm a marca da besta na sua testa, porque eles têm os seus interesses em primeiro lugar e depois os dos outros. Percebe? Aquele que está em Cristo é nova criatura, tem o princípio restaurado dentro de si. Ele vai praticar aquilo que é amor e aquilo que é justiça. Então ele é um cara, vamos dizer assim, o contrário do iníquo. Ele é uma pessoa de equidade, é uma pessoa de equilíbrio. Ele fez a escolha certa, ele escolheu Cristo, ele escolheu Deus. Então ele fez a escolha certa. Deixa estar que ele já tinha sido escolhido antes, mas ele reitera, ele retifica, ele ratifica, ele confirma a vontade boa, perfeita e agradável de Deus quando ele ouve a voz do bom pastor e o segue. Esse é o princípio da escolha. O princípio da unidade é que quando ele ouve a voz do bom pastor e o segue, ele passa a seguir ao princípio restaurado em si. Então ele passa a seguir a palavra de Deus, que é a verdade que habita dentro dele. Então o Espírito de Deus que há dentro de cada um de nós e que estava amortecido é vivificado pela palavra de Deus. Quando o Espírito Santo é revitalizado em nós, é vivificado em nós, nosso espírito passou a ser Espírito Santo. Entende? Você não recebeu o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo que Deus lhe deu na sua concepção. Então você agora só está ativando. Você deixou de ser filho do homem. Olha só como é que a coisa é importante. É a grande diferença, é a mudança da mentalidade. Por isso que você é do reino. Porque quando você muda a sua mentalidade, você deixa de ser filho do homem, quer dizer, filho do papai e da mamãe, e passa a ser filho de Deus, do Deus Altíssimo, daquele que criou o céu e a terra e que criou você também. Você ouviu a voz do bom pastor e está seguindo a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida eterna. Está entendendo, amado? E aí vem, você tem o direito à promessa. Qual é a promessa? A vida eterna.
Essa é a promessa, se não me engano, está em 1 João 2,15. É a promessa de vida eterna. Então você passou a ter o direito à promessa. Essa é a sua promessa. Essa é bravo que tem a promessa para Isaac e Jacó. Isso é deles, rapaz. É de judeu. A sua não é, rapaz. Você é descendência de Abraão no espírito. Não é descendência de Abraão na carne. Você não é judeu, amado. Você não nasceu da coxa do Senhor, você nasceu do Espírito do Senhor, percebe? É muito diferente um entendimento da carne do entendimento do Espírito Santo. São coisas diferentes, amadinho. É o que a gente está trombeteando para você, acorda. O galo está tocando o galo está cantando várias vezes para que você acorde. A trombeta está tocando, o evangelho está sendo anunciado não só por mim, mas por tantos aí. Mas o evangelho é o evangelho da graça, não é aquilo que te dizem que está no evangelho, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros não são evangelhos, são livros da lei, são livros históricos. Ali mistura lei com graça. Só existe graça depois da morte do Senhor Jesus, porque Ele deu a salvação eterna na morte de cruz de modo eterno, percebe? A partir dali é Novo Testamento, a partir dali é o testamento que Cristo escreveu para nós com o seu sangue. Então você ali na morte de cruz, você pelo sangue de Jesus, você se tornou completamente livre, completamente sem pecado. Ele não imputa mais nenhum tipo de transgressão. Então eu posso errar, posso fazer... Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo lhe é lícito. Aí vem a segunda pergunta. Mas as coisas lhe convêm? Não. Porque quando não convier e você fizer, lá vai palmada no popô de você. Entendeu? Ele bate, ele te corrige. Você se constrange, você chora. Você fala, meu pai, eu não queria fazer nada disso e fiz. Aí você erra uma, erra duas, erra três. Na quarta você passa a não errar mais. Porque o Espírito foi vivificado e o Espírito Santo em você não deixa você errar. Mas não deixa. Se você, mas então, aí eu estava fumando, agora eu não fumo mais. Quem disse que fumar é pecado? Fumar é uma maneira de viver. Não é uma coisa boa de se fazer. Claro que não. Claro que não. Você está danificando o patrimônio que Deus botou em você. Você está, como é que diz assim, danificando a casa. Percebe? Ele botou você nessa casa. A casa é o corpo físico. E o espírito, né, é aquilo que você tem dentro de você. É a parte divina que tem dentro de você e a sua capacidade de discernir as coisas, que é a sua memória. Então você traz essas duas coisas com você. E aí você vai sendo guiado pelo Espírito de Deus. Ele passou a ser o governante da casa. Não é mais você. Por isso que ele diz na palavra, se não me engano, em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu o sentido? Porque você está vivendo a verdade. Cristo é a verdade. Ele não diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Corretíssimo. Ele é o caminho, porque ele é o modelo. Ele é a verdade, porque dentro de nós passou a verdade a retumbar dentro de nós para a vida eterna, que é a promessa. Tá certo? Que é o sexto princípio de Deus, é a promessa. Para quê? Para você ter a herança de Deus na vida eterna. O que é a herança? A terra. A terra é a tua herança. Os mansos herdarão a terra. Mas então você passou a ser manso? Mansinho. Mas não é segundo o conceito dos homens. Ser manso não é levar uma bolachada na cara e dizer que não vai revidar. Não. Se possível, não revidar. Mas às vezes você descontrola. Aí você ganha um bolachão e você revida. Qual o problema? Deus vai imputar pecado em você? Não vai, filho. Não tem mais condenação. Mas quando você der um bolachão no seu irmão, você vai pensar duas vezes, caramba, eu não devia ter agido assim. Olha Cristo atuando. Olha Cristo te corrigindo. Percebe? Entenda bem. O seu subconsciente, que é a consciência de Deus dentro de você, começa a falar mais forte. E ela vai corrigindo você, até você se tornar varão perfeito, até você se tornar sol do meio-dia. Compreendeu como a graça é simples? Isso é a graça de Cristo. Eu lhe dei os 7 princípios e lhe dei
todo o princípio da graça numa só palestra, que talvez não tenha levado 30 minutos. E, no entanto, é uma coisa simples, a gente fala, mas muitos aqui vão olhar e vão duvidar. Você sabe por quê? Porque estão incrédulos. E aí eles deixam de ser ovelhas do Senhor, porque eles estão contaminados com a marca da besta no seu entendimento, ao invés de abrir a sua mente e fazer uma metanoia para a mente de Cristo. Por isso é que Deus disse, Nicodemo, você é tão inteligente, meu filho, e todos aqui com quem eu estou falando são pessoas inteligentes, olha só, são pessoas inteligentes, mas estão como Nicodemos, percebe? Estão agindo como Nicodemos, porque não abrem a sua mente, estão contaminados na sua mente para poder ouvir a voz do bom pastor e a seguir. Então eles não seguem, eles seguem a homens, mas não seguem a Deus. Percebe? O que eu queria trazer no dia de hoje para você é os 7 princípios, é o reino de Deus, é a graça maravilhosa de Cristo e principalmente o princípio restaurado de Deus em nós, que é Cristo. Cristo restaura todo o princípio em nós. O princípio da ordem, o princípio do amor, o princípio da justiça, o princípio da escolha, o princípio da unidade, o princípio da promessa e o princípio da herança. Estão todos contidos dentro do Cristo em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Está lá em Colossenses 1, versículo 27. Tá certo? Para aqueles irmãos que gostam de consultar a Escritura, está ali. A gente não fala nem um centímetro, nem um centil, nem uma vírgula que não esteja dentro da Escritura. Dentro da Escritura da sã doutrina de Cristo, que está contido do livro de Romanos até o livro de Hebreus. O resto da Bíblia é coisa de religioso, é coisa de judeu. E eu não sou judeu, e acho que você também não é. E se você é judeu, segundo a carne, digo a você, você pode ser um gentio no espírito, porque Deus veio para todos. Veio para gregos, para troianos, para lusitanos, para maometanos, ele veio para todos. Todos são geração de Cristo, porque estão todos reconciliados com o Deus Pai que está no céu do nosso entendimento. Percebeu, irmão? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Amém.